e um pé na final da Libertadores. Será que acaba o jogo hoje com um empate e aí vai resolver lá fora? Ou perde para o Racing, aí sim se complica e vai precisar de um resultado favorável lá na Argentina? Ô, Olivia, qual o seu nível de otimismo para o Mengão hoje? Lu, não vai ser um jogo fácil. O Racing tem um jogo muito vertical. É um time que também ataca, mas se defende muito bem. E é cascudo, né? Cascudo de Copas. Então, eu acho que não vai ser fácil. Tem aí todos os elementos também numa semana muito agitada para o Flamengo, né? Confronto, vem um confronto contra o Palmeiras, que desgastou bastante também os jogadores. Então, eu acho que vai ser uma vitória do Flamengo, mas não vai ser tão tranquila quanto muita gente pode estar achando. É um time bem competitivo, né? Por outro lado, vem com uma confiança também, depois de vencer o Palmeiras, né? Tá ali juntinho na liderança, o Palmeiras só tá à frente pelo número de vitórias, então tem esse lado também anímico que pode ser favorável aí para o Flamengo. Para você, hein, Mussete, o que acontece hoje à noite? O Mussete não é muito bom de palpite não, viu, gente? Flamenguistas torçam para que ele seja pessimista ali. Qual que era a final Era a LDU e... Não, qual que era a sua final da Libertadores? Era São Paulo? Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo. Um lado você ainda pode acertar, Mussete, o outro já não vai dar. 50%. Mas teremos 2 ou mais gols para o Flamengo. Desculpem, torcedores flamenguistas, mas o Flamengo vence com tranquilidade o Racing hoje à noite. Eita, com tranquilidade, gostei. E aí, PVC, o que vai acontecer no jogo que você vai transmitir? Eu acho que o Flamengo ganha bem. 2-0, 3-0, acho que ganha bem. Acho que o Flamengo não vai passar o susto que passou contra o Estudiantes. Isso não significa que o Racing não seja um time melhor do que o Estudiantes. É melhor. Em 2019, o Grêmio era um time melhor do que muitos outros e tomou 5-0 no Maracanã. Tem que ficar atento, mas tá aí, né? Chega num bom momento o Flamengo para enfrentar o Racing. A gente vai falar muito sobre essa partida, sobre essas possibilidades, né? Sobre como o Racing vem também. Mas quero chamar Bruno Braz, hein, para contar um pouco do clima lá no Rio de Janeiro. Horas antes dessa partida que acontece, o Igor Siqueira, né? Bruno Braz, não, gente. Igor Siqueira que chega hoje para conversar com a gente, falar um pouco desse clima. Jogo 9h30 da noite, então temos aí algumas horas. O Braz, PVC já deu um pouco do tom, né, de como tem turistas no Rio de Janeiro, muitos torcedores para acompanhar esse Flamengo logo mais. E você aí, Igor, como você está acompanhando essa movimentação, como está o clima para essa partida, que, claro, né, é um primeiro jogo, mas não deixa de ser uma decisão aí de semifinal de Libertadores. Boa tarde. Oi, Luísa, oi, PVC, Musete, Lívia, todo mundo tá no canal UOL, muito boa tarde para vocês. Jogo importante, jogo grande. Já quero primeiro fazer uma denúncia que a Lívia tava rindo ali, que você me chamou de Bruno Braz, então fica registrado ali a risada tímida da Lívia nesse programa. Fato é que eu não tô com esse otimismo de vocês em relação ao placar, não. É um jogo muito tenso para todo mundo por se tratar de uma partida desse nível, desse estágio da competição. E se a gente fizer a retrospectiva aí, acho que talvez a vitória mais... Até quando teve o 5-0 do Grêmio, não era nada óbvio que o Flamengo fizesse 5-0 no Grêmio. Só para lembrar aí o jogo que o PVC mencionou. E esses jogos de ida têm sido muito traiçoeiros para o Flamengo nesses confrontos já nas últimas Libertadores. Então, a regra tem sido, mesmo quando tem uma oportunidade de fazer placar elástico, como foi contra o Estudiantes na ida aqui, o saldo final tem sido de perrengue, né? Uma vitória ou empate, ou uma vitória de margem pequena. Então, eu não serei tão ousado em cravar que o Flamengo vai ganhar com tanta margem assim, de gols para a segunda partida. Mas o fato é que o time está muito mobilizado, né? Essa vitória sobre o Palmeiras foi muito importante para trazer o Flamengo novamente pro cabeça a cabeça ali para a disputa do Brasileirão e motivar o time, mostrar que o time tem capacidade técnica sim de avançar nessa Libertadores, se possível, aí sim sobrando tecnicamente com proposta de jogo e tal, para esse confronto contra o Racing. A cidade está muito mobilizada, isso é verdade. O PVC mencionou a questão dos hotéis, né? Isso é uma ciência, uma consciência que a diretoria do Flamengo tem também. Eu estava num evento com o BAP outro dia, ele estava até conversando com figuras, né, do município aqui do Rio de Janeiro, de como isso pode ser catalisado em termos de arrecadação para a cidade, como isso também é um fator turístico e, por consequência, isso também mexe com o ambiente do estádio. Você não tem torcedores, né, um pedaço ali de torcedores que estão tão acostumados assim com essa cultura de estádio no Rio de Janeiro. Ingresso mais alto, então eu também estou curioso para ver como é que vai ser a resposta da torcida do Flamengo.
diante da política de ingressos, diante dessa questão turística, diante dessa necessidade de exercer essa pressão sobre o time argentino. Então, no frigir dos ovos vai ser um espetáculo muito interessante de ver, com esse Flamengo que vem bem, está se recuperando aí depois de uma oscilação no Brasileiro, de jogos não tão bons assim, por exemplo, na volta contra o próprio Estudiantes na fase anterior, e agora nesse jogo robusto, né, contra o Racing, atual campeão sul-americano, tá louco para fazer história aqui nessa Libertadores, vencendo o Flamengo no Maracanã e avançando à final da Libertadores. Sem dúvida, né? O Racing tá de olho aí, querendo jogar uma água no chope do Mengão. Olivia, você estava falando sobre as dificuldades dessa partida. É um Racing que é um time extremamente competitivo, muito coletivo, né? Que gosta de jogar também e que vem aprontando para cima dos brasileiros. Contra Exatamente. Fortaleza, Botafogo na Recopa, contra o Cruzeiro na final da Sul-Americana. Então, é um time que aponta aí muitas dificuldades. Então, a gente vai ver um pouco disso hoje. E por placares elásticos, né? Contra o Fortaleza em pleno Castelão, 3-0 convincente. Depois, na ida, também 1-0. Então, assim, são jogos muito consistentes desse Racing. É um time que hoje a gente vê uma coesão. Não tem grandes estrelas, assim, mas ao contrário do Flamengo, né? Que tem as estrelas que podem fazer diferença. E aí eu acho que é esse o grande trunfo, né? Desse Flamengo. Mas o Racing, ele é um time que é compacto e sabe os momentos do jogo, sabe onde explorar as debilidades, as fraquezas do seu adversário. E aí, nesse caso, talvez um salto alto do Flamengo possa fazer uma diferença também na postura do Racing. Não pode, né? De jeito nenhum. Não pode ter salto alto. Acho que o Flamengo já teve uma lição nesse ano, né? Inclusive na fase de grupos da Libertadores. Contra o Central Córdoba, né? O Flamengo já provou um pouco disso. Então, é um time que hoje sabe como tem que ficar atento. PVC, o que o Racing pode oferecer de perigos para o Flamengo? Esse time muito bem treinado do Gustavo Costas e que esse time, né, que sabe jogar, sabe chegar ao ataque, que gosta também do jogo, mas vai para o Maracanã diante de um Flamengo que tem uma qualidade técnica muito acima. Qual você imagina que vai ser a postura do Racing hoje? O Racing vai marcar bloco médio, eu entendo. Vai ter bola recuperada e rapidez para chegar na frente. Não é um time veloz, é um time que perdeu jogadores importantes durante a competição, como o Maximiliano Salas, que foi para o River Plate. É um time que tem um centroavante muito fazedor de gol. Já enfrentou o Flamengo, por exemplo, pelo Coritiba, em Brasília, em 2023, quando era jogador do Coritiba, e não teve sucesso. Jogou como titular, foi substituído. E o Flamengo ganhou por 2-0 lá em Curitiba, no Mané Garrincha, em Brasília, em 2023. É um time muito forte na bola parada, então no escape eles vão tentar uma bola parada nos arredores da grande área, é muito forte na bola parada. É um time que tem só 5 titulares iguais à decisão contra o Cruzeiro na Copa Sul-Americana do ano passado. Muita gente, muito torcedor do Racing não gosta do Gustavo Costas como treinador. Eu também acho que não é um treinador brilhante, mas é um treinador que tem muita referência com o clube. Ele entende muito a alma do Racing. Isso tem feito diferença. É um time que voltou a ser competitivo internacionalmente, com o Diego Milito como dirigente. O Racing voltou a ser competitivo em competições internacionais. A decisão, foi campeão da Copa Sul-Americana no ano passado, eliminou o Corinthians na semifinal, está na semifinal da Libertadores depois de 28 anos. O Flamengo não pode oferecer bola parada. É um dos aspectos do jogo, o Flamengo não pode oferecer bola parada. É uma das atenções que tem que ter hoje. Ô, Mussetti, por outro lado, você tem um Flamengo que é muito forte, né? Que não tem nem o que falar da qualidade técnica do Flamengo. Qual é o tamanho da vantagem que isso dá para o Flamengo hoje, você tendo jogadores como Pedro, como Arrascaeta, com tanta qualidade técnica jogando em casa e ainda com o apoio dessa torcida tão forte e tão grande que vai lotar o Maracanã hoje? Ô Lu, acho que a vantagem técnica ela só vai ser diminuída se o Flamengo não tiver a postura que a gente espera que tenha. Às vezes já foi um Flamengo um pouquinho aquém em termos de vontade, de concentração, ou um Flamengo que criava muito e não definia. Contra o Palmeiras, o Flamengo foi tudo que se espera do Flamengo. Um time muito bom tecnicamente e que vibrou muito, ganhou divididas. É só ver como o Pedro marcou, como esse time vibrou.
Eu acho que se o Pulgar for mesmo titular, ele também ajuda nesse aspecto de um time mais de Libertadores. Mas se o Flamengo igualar na vontade, não cair na catimba, tentar jogar, é muito diferente do Racing. É por isso que eu acho que vai conseguir uma boa vantagem hoje no Maracanã. É a semifinal mais equilibrada, Lívia? Eu acho que não. Não, Palmeiras e LDU é mais? eu acho que sim. Nesse contexto, sim. Até pelo histórico, né, entre as equipes. E o Racing está aprontando, de fato, com os brasileiros, mas também vem de últimas temporadas, né, um pouco sofridas, assim. Então, não é uma equipe que está no seu, digamos assim, no seu auge. Eu ainda acho que o Racing vai chegar num auge com trocas, com mudanças. Eu gosto desse confronto, mas eu ainda acho que não é o mais equilibrado. O que vocês acham, PVC e Mussete? Qual que é o confronto mais equilibrado dessa semifinal? PVC. Tem que ter mais equilibrado? Uai, eu acho mais equilibrado... Tem. A graça é essa. Eu acho mais equilibrado Flamengo e Racing. Eu acho que o Palmeiras e LDU tem muito equilíbrio. Eu penso que a gente tem que olhar para o trabalho do Thiago Nunes. É o primeiro técnico brasileiro que leva um time estrangeiro, não brasileiro, à semifinal da Libertadores em 32 anos, desde que o Paulo César Carpegiani levou o Cerro Porteño de Gamarra e de Arce à semifinal de 93 e perdeu para o São Paulo no Morumbi por 1-0 o gol do Raí. Desde então, 32 anos depois, o Thiago Nunes leva um time estrangeiro, não brasileiro, à semifinal da Libertadores, sendo técnico brasileiro. Então é importante olhar para esse valor, é importante olhar para a LDU como um time respeitável. A LDU lembra muito a campanha do Barcelona de Guayaquil de 2017, quando o Barcelona eliminou o Palmeiras nas oitavas de final e o Santos nas quartas de final e se encontrou com o Grêmio nas semifinais. E o Grêmio era tão forte que meteu 3-0 lá em Guayaquil. Eu estava nesse jogo e foi campeão da Libertadores. O LDU já eliminou o Botafogo e o São Paulo nas oitavas e nas quartas, então por isso lembra aquele Barcelona. Mas eu acho Flamengo e Racing, eu olho para o Racing como um time mais fácil de ganhar a Libertadores do que a LDU. Isso não significa que seja fácil o jogo do Palmeiras, não é fácil. E para você, Mussete? Eu acho mais equilibrado Flamengo e Racing também. Eu sei que tem uma questão de altitude, e o Thiago Nunes é um bom técnico, conhece bastante do futebol brasileiro. Ele deu não é um time que apenas joga na altitude, mas o Palmeiras já venceu o Bolívar, né? Eu sei que o Bolívar não é tão bom quanto a LDU, mas é uma altura maior, quase 4.000 metros. Então acho que o Palmeiras consegue segurar a onda no primeiro jogo e depois em casa é bem superior. Eu concordo, eu acho também que esse é mais equilibrado. Acho que Flamengo e Palmeiras passam, viu, gente? Acho que a final vai ser a brasileira mais uma vez. Mas acho que desse lado do Flamengo, o Flamengo pode ter mais dificuldades. Acho que o Palmeiras... A gente vai falar mais desse jogo do Palmeiras já também. Ô, Igor, queremos saber do time, hein? Uma grande dúvida que paira no ar. Será que Léo Ortiz tem alguma chance? Saiu do jogo contra o Palmeiras, né, com uma distensão nos ligamentos do tornozelo, gerou uma preocupação danada, foi ainda no primeiro tempo. Mas vi uma foto que me deixou um pouquinho mais otimista. Ele, saltando numa altura danada. Eu falei, gente, quem tá com o tornozelo ruim não pode saltar daquele jeito, não é mesmo? Você viu essa foto, Lívia? Mas eu não sei ainda se dá para ficar confiante para hoje, ainda não. Para a volta, acho que tem uma chance maior. E aí, Igor, tem chances de Léo Ortiz entrar em campo? Para o jogo ele vai. A informação que vem por enquanto até o momento, né, que ele deve ser relacionado sim. A questão é se titular ou não. O Felipe tem sido um pouco reticente em lançar jogadores que tenham passado por um tipo de intempérie, né, de algum obstáculo físico durante a semana. Nos dias que antecederam a partida em questão, se eu fosse apostar, apostaria em Danilo titular, mas com Léo Ortiz ainda assim como opção para essa partida. Ele fez um esforço, né, de trabalho de recuperação. Vale lembrar que o exame, naquele lance lá que ele trombou com o Vitor Roque e tal, que antecedeu até o gol de empate do Palmeiras depois, né, ele foi submetido ao exame e constatou um probleminha no ligamento do tornozelo, mas não foi o pior cenário, então por isso que ele permitiu que ele fizesse esse trabalho de intensidade aí de tentativa de recuperação após esse estiramento. Mas então ele deve ir para o jogo, mas não dá para a gente cravar ainda se vai ser titular ou não.
De qualquer forma, é importante ter ele por ali, né, rondando aquele cenário por conta de qualquer situação que ocorra na partida e precisa recorrer a um zagueiro. É importante contar com a experiência do Léo Ortiz na comparação com os demais, os outros zagueiros que estão costumeiramente no banco de reserva do Flamengo. Eu digo o Cleiton, o João Pedro, enfim, essa galera que costuma participar ali, essa zaga do Flamengo muito menos experiente. E aí joga Danilo e Léo Pereira, Igor, é isso? Nesse caso, sim, né? Eu errei, acho que o nome do zagueiro do Flamengo é João Vitor, né? João Vitor. Eu acho que sim, o Danilo vem buscando essa sequência, né? Teve problemas de engatar jogos, né? Pelo bom desempenho dessa dupla Léo-Léo, que a gente comentou por aqui, o Felipe falou sobre isso no jogo. E também porque teve seus próprios problemas físicos para ter essa sequência. E aí o Danilo, quando vem para cá para o Flamengo, imagina-se que ele vai, talvez pudesse dominar já a posição, mas o status de vir da Europa, de ser o capitão da seleção brasileira na ocasião, isso não prevaleceu. Então ele está também buscando essa sequência aqui para, quem sabe, pensando também em seleção brasileira, mostrar o que pode para o Ancelotti e tal, mostrar que tem condições de definir em jogo grande. Grande referência de atuação do Danilo, e o Felipe também disse isso, foi a partida contra o Chelsea, que ele entrou, jogou pra caramba, o time todo, né, em geral, jogou muito bem no Mundial de Clubes. Então, Danilo é capaz de trazer esse tipo de performance para o sistema defensivo do Flamengo, em que pesa a lembrança mais recente seja não só o segundo tempo do Palmeiras, foi tudo bem, né, da metade do primeiro tempo para frente, mas a expulsão ali que ele deu aquele blackout lá contra o Bahia e tal, se desculpou, mas enfim, já fez um bom jogo subsequente àquela partida, depois de cumprir suspensão. Então, independentemente da combinação, acho que a zaga não é a dor de cabeça para o Flamengo nesse momento. Tirando isso, é o mesmo time que enfrentou o Palmeiras, Igor? A gente já pode até mostrar o campinho aí, e o Igor vai sinalizando pra gente se essa é a tendência mesmo de o Felipe Luiz escalar. Então, esse time do Flamengo que vai com Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita, essa dúvida do Léo Ortiz ou Danilo, tendência maior de ser o Danilo, né? Como o Igor está dizendo, mas Léo Ortiz indo para o banco, que já é uma boa notícia. Léo Pereira fazendo a dupla de zaga com Danilo, Alexandro na esquerda, e aí temos o meio de campo, Jorginho, Pulgar e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino nas pontas e o Pedro como referência. É isso, Igor? Felipe Luiz é aquela caixinha de surpresa, né? De vez em quando ele olha o adversário e vai escalando de acordo com o adversário. Não quer dizer que a sequência de jogos do Flamengo vai ter sempre a mesma escalação, embora a combinação anterior tenha ido bem, né? Como foi contra o Palmeiras. A gente precisa observar, eu acho que também a situação do Royal nessa disputa com o Varela. Se ele vai insistir no Samuel Lino, que tecnicamente falando, né, o jogo com a bola no pé tem deixado um pouco a desejar, em que pese cumpra bem funções táticas e, enfim, de recomposição, é importante também nesse contexto, mas independentemente da variação, vai ser um Flamengo muito forte, né? E já entrosado, né? O lado bom dessa rodagem que o Felipe dá é que o time não sente muito quando sai um, entra o outro, quando entra o Royal, vai pro Varela, então a engrenagem funciona muito bem, né? E aí, claro que cada jogador tem sua peculiaridade ali, se você tiver um Saúl, um Jorginho, é uma combinação, a volta do Pulgar acrescenta outras coisas, mas em geral, coletivamente, o Flamengo tem saído muito bem, apesar desses ajustes finos, assim. A diferença mesmo faz quando não tem Pedro e bota Bruno Henrique, ou tem Plata, aí sim é uma diferença mais gritante, mas nessas posições, lateral, por exemplo, apesar da característica diferente, mas o time tem se saído bem com essas mudanças. Livoca, depois da atuação contra o Palmeiras, acho que o Pedro cravou esse lugar nesse time de hoje, né? Acho que isso não tem muita conversa. O cara inventou um gol, né? Ele sozinho ali fez uma jogada espetacular. O Pedro veio numa ascensão, reencontrou, né, o bom futebol, reencontrou confiança. E aí eu acho que nesse, né, contexto que o Igor está trazendo para a gente, eu acho que o Samuel Lino tem que provar muito mais coisa. Já são 10 jogos sem balançar as redes, né? Inclusive sem participar de gols do Flamengo, enquanto o Carrascal, que também pode jogar na ponta, vem numa ascensão, né? Vem mostrando serviço e tudo mais. 2 meses sem participar de gols já, Samuel Lino, né? Então isso vai pesando um pouquinho pro lado dele. A pressão e a torcida em Exatamente, a contratação importante e tudo mais. Eu acho já chegou 2 jogos, já foi para a seleção, então uma expectativa muito grande, né? O valor que foi investido. Exatamente, tudo isso pesa muito, né? Então, assim, principalmente depois desse jogo contra o Palmeiras, ficou meio claro ali que há uma questão de oscilação do Samuel Lino. Então, vejo um momento em que talvez o Felipe Luiz possa optar por outra escolha.
Você acha que ele pode fazer isso, PVC? E olhando para essa zaga também, né? O que muda com a saída do Léo Ortiz e a entrada do Danilo? Danilo tem a sua experiência, né? Um jogador já muito rodado aí, com uma grande bagagem. E o Léo Ortiz tem uma saída de bola que contribui muito para o tipo de jogo do Flamengo, né? Para você, o que muda entre um e outro e essas disputas no ataque também? Ele tem mais estatura também. Por incrível que pareça, não acho que seja essa a diferença, porque o Ortiz tem 1,86m e o Danilo tem 1,83m. O Danilo é bom pelo alto, mas tem 3 centímetros de diferença também. Eu acho que o que mais muda é a capacidade de saída de jogo. O Léo Ortiz pode ser um exagero. O Léo Ortiz é o melhor zagueiro brasileiro nesse aspecto de passe, de descobrir um passe. Ele é um camisa 10 no meio da defesa, ele é o cara que descobre um passe diferente. E, por outro lado, ele tem mais recuperação do que o Danilo. É um pouco cruel dizer isso, porque fica a imagem do jogo do Bahia. O Danilo acabou expulso por um azar, levantou demais o pé. O Danilo é um grande jogador, em qualquer posição, na lateral de zagueiro, de quarto-zagueiro, até de lateral esquerdo. O Danilo é muito bom e é muito líder. Mas eu acho que o que tem de diferença? Por que o Léo Ortiz é titular e o Danilo é opção? Porque o Léo Ortiz tem mais passe, tem mais estatura e tem hoje mais recuperação. Bom, então essa já é uma diferença. E para você, Musetti, o que muda, né, com essa alteração, na verdade, na zaga? Porque Léo Pereira se mantém, mas perde ali o colega dele, o xará, o Léo Ortiz, para a entrada do Danilo. Claro que é um jogador... É isso que é bom ter elenco, né, gente? Sai um entre o outro, cara, os dois estão ótimos, tá? Os dois estamos... Livoca, estamos fechando, não tá? Não dá para abrir mão de... Os dois estão muito bons. Tem que reclamar de quê, né? Se tem um elenco desse, dá para reclamar. De César e o Colombo. Ou o Garcia Basso. Então, o Garcia Basso, que foi titular ano passado no Racing e hoje é reserva, ele é neto do Oscar Basso, que durante muitas décadas foi eleito, toda vez que tinha uma eleição de melhor Botafogo de todos os tempos, o zagueiro que vencia era Basso, o avô do Garcia Basso. Mas se você quiser comparar, vai jogar Colombo, de César ou Garcia Basso? Vai jogar Léo Ortiz ou Danilo? Em comparação. E aí, Musetti? Igor? Não, Chamou? é só atrapalhar vocês rapidinho, que vocês estão falando isso aí, né? Que é fácil entrar uma, é que, enfim, vocês não viveram o tempo de Frauches ou Wellington, né? A dúvida era essa, quem entrava, quem não entrava. Então aí estão rindo, né? Léo Ortiz, o Danilo, hoje tá moleza, hoje é tranquilo. Mas aí quem viveu Frauches, Wellington, Thiago e tal, essa galera aí, fica a lembrança aí, o torcedor do começo da década passada vai lembrar. Musetti. Eu acho que o Flamengo perde muito pouco, se é que perde. O Léo Ortiz é um zagueiraço, mas o Danilo também é. Tem uma questão ali de um pouco mais de velocidade ou da estatura, como o PVC disse, mas tem também a liderança do Danilo num jogo importante como esse, para um time que deve marcar alto, pressionar bastante. O Danilo coordena essa saída, instrui. Então, acho que o elenco do Flamengo é muito difícil sair um jogador e entrar outro e o Flamengo perder muito. Eu acho que esse é o caso, o Léo Ortiz e o Danilo. Quem jogar, o Flamengo está muito bem servido. Está muito bem servido, com certeza. Agora, Igor, pensando pela preocupação do Flamengo em relação ao Racing, que preocupações esse Flamengo tem, né? De um Racing que vem numa sequência muito boa, que só perdeu um dos últimos 9 jogos. Como que está sendo essa preparação, até mesmo emocional, né? Para enfrentar esse time argentino que tem dado muito trabalho. É interessante a gente perceber, né? A mobilização do Racing para esse tipo de jogo, para a Libertadores como um todo, tem sido absurda, né? Já vem assim desse embalo, dessa construção desse time desde o ano passado, para os jogos decisivos de Libertadores, de vitória na Recopa aqui sobre o Botafogo, e para isso que vocês estão vendo aí na tela, dessa torcida fanática que veio em peso aqui, cerca de 4 mil torcedores são esperados hoje no estádio, fora a galera que vem para curtir mesmo o Rio de Janeiro e tá nesse momento aí de apoio ao time nesse jogo que é histórico, óbvio, para o Racing. O PVC mencionou o período de tempo aí que ele ficou longe dessa questão dessa fase mais aguda da Libertadores. Então, os caras vêm empurrados por essa massa argentina que é sempre muito presente em jogos, né? Independentemente do time que apareça aqui no Rio para fazer essa partida, mas o Racing está experimentando isso, né? Lembrar de figuras lendárias do clube, a presença do Milito como presidente,
A vitória sobre o Botafogo, eu lembro aqui no corredor do Newton Santos, tinha até o Fijol, né, que é velho, campeão pelo Flamengo e tal, e ele vivendo esse momento vencedor atual do time também, muito emocionado. Então é uma bagagem de história, de expectativa, que isso tudo vai sendo derramado para impulsionar esse time. O Flamengo tem que ficar muito atento. Musetti mencionou a questão do comportamento, da vontade. Então, se o Flamengo não entrar também no equiparar, não dar ao jogo o peso que o Racing dá, isso pode ser uma armadilha. O Central Córdoba, a gente vai falar 200 milhões de vezes, porque o Felipe fala isso constantemente, né, sobre a traiçoeiro que foi aquele jogo para o Flamengo. Então, lições e lições ao longo da campanha também são dadas para esse Flamengo não dar mole, não dar bobeira, o que aconteceu no jogo contra o Estudiantes, de você ter o jogo na mão 2-0, aí tem uma lambança da arbitragem, perde o controle, o jogador expulso. Então é tipo de jogo que, no clichê da bola, tem que prestar atenção do primeiro ao último minuto mesmo. Isso aí, gente. Isso aí é lição de casa, sim, né? Mas não tem nem o que conversar. Entrar 100% focado no jogo, porque senão pode dar ruim. O Flamengo é melhor, mas tem que fazer valer isso em campo.